Bom dia pessoal, meu nome é Michael Lang. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2014. O Brasil está acordando com a notícia da reeleição da Dilma. Muita gente de ressaca, tanto os que elegeram a nova presidente ou os que perderam a eleição. Mas ontem eu acompanhei durante todo o dia na internet a movimentação, etc. Mas algumas coisas que me chamaram mais atenção ocorreram depois do resultado das eleições. E algumas dessas coisas me deixaram muito triste. Uma delas foi a quantidade de pessoas que vieram às redes sociais desabafar sua frustração com relação à reeleição da Dilma. Até certo ponto eu entendo a necessidade de mudança que as pessoas clamam, mas por outro lado nada disso justifica o nível de difamação, discriminação, racismo que eu assisti ontem nas redes sociais, chamando nordestinos e o povo do Nordeste em geral de burros, ignorantes, vagabundos e outras ofensas. É algo que não muda nada, apenas reflete um problema sério numa certa camada da sociedade brasileira. E infelizmente pessoas que eu gosto, incluindo parentes, pessoas que eu me relaciono, vieram no Facebook falando coisas horríveis, injustificáveis. E é incrível como essas pessoas não entendem que nós não vivemos uma meritocracia no Brasil, graças a Deus. Não são os ditos mais inteligentes que escolhem o presidente do Brasil. Nós vivemos uma democracia onde o poder emana do povo, ou seja, a maioria do povo que tem direitos iguais, assim diz a Constituição Federal, é quem elege o presidente. E se as pessoas resolveram, de uma forma ou de outra, reeleger a Dilma, eu acho que cabe às pessoas reconhecerem isso e não serem da forma que são e como foram ontem e provavelmente serão hoje nas redes sociais, difamando as pessoas de todas as formas possíveis. Até porque eu acho que não foi nem o Norte nem o Nordeste que reelegeu a Dilma. Eu acho que quem fez a diferença foi realmente o estado de Minas Gerais, que o próprio estado do Aécio. No primeiro turno eu já havia me referido a essa questão quando os mineiros elegeram um governador do PT em primeiro turno. Foi uma coisa que me chamou a atenção já no primeiro turno, porque existia uma mensagem importante ali que foi ignorada. Tanto a mídia quanto o próprio PT ignorou essa questão. Mas eu questionei exatamente isso, como um candidato a presidente da República pode querer convencer o resto do país a votar nele se ele não consegue nem convencer o próprio estado onde ele foi governador a votar nele. Eu acho que tem uma mensagem muito forte aí, e essa mensagem acabou se confirmando ontem com os resultados de Minas Gerais, onde os mineiros elegeram a Dilma em Minas Gerais. Então acho que não foi uma questão norte-nordeste. Eu acho que ficou muito feio para muita gente estar falando que não deve nas redes sociais. Para mim, falar, você está publicando um pensamento, está publicando uma ideia, está publicando o que você pensa e automaticamente publicando o que você é. Porque o que foi dito ontem, eu por exemplo, não esqueço. As pessoas que fizeram isso continuarão, os que são meu amigo continuarão meus amigos, mas de uma certa forma eu passo a conhecê-los de uma forma melhor. Um lado que eu não conhecia e que eu passei a conhecer agora. E não justifica também a questão da corrupção, porque a corrupção não começou ontem no Brasil.
né? O Brasil é corrupto há 500 anos, né? Por outro lado, a questão da corrupção foi uma das razões que me levou a não votar esse ano. Eu não votei nem no Aécio nem na Dilma. E essa foi uma das questões, uma das coisas que me levaram a não votar. Eu poderia ter votado na Dilma por várias razões, né? Não só pelo Bolsa Família, que, indiferente de que todo mundo fala, né, resolveu muitos problemas no Brasil, é reconhecido mundialmente. O próprio Bloomberg, que era o prefeito de Nova York, criou um projeto baseado no Bolsa Família, né? E as pessoas argumentam os R$ 60 por mês dado a uma família pobre, sem perceber que os deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores que eles elegem têm uma Bolsa Família muito, mas muito, milhares de vezes maior do que qualquer família pobre no Brasil. São milhares de reais que custam essas pessoas aos cofres do Estado, né? Essas questões as pessoas não percebem essa diferença, né? A própria questão do projeto Minha Casa Minha Vida, que colocou milhões de pessoas, tirou milhões de pessoas do aluguel para ter sua própria casa, né? Outros projetos de educação. Falta muita coisa. Eu poderia ter usado esses argumentos para votar na Dilma, mas por conta dessa questão da corrupção, eu resolvi não votar em ninguém. Não votaria no Aécio também, porque enquanto a direita do Brasil não resolver essa questão do neoliberalismo, que causou muitos países desenvolvidos hoje a estarem numa crise financeira terrível, o próprio Estados Unidos, por exemplo, a média da dívida por família chega a US$ 200 mil. Então acho que enquanto a direita não resolver esse problema, eu não acredito que eles vão ser eleitos no Brasil novamente. E por outro lado, eu acho que se eles tivessem um candidato um pouquinho melhor, o resultado das eleições teria sido muito diferente, né? Um dos fatores dessas eleições é que a direita não tinha um candidato a nível de competir, colocaram o melhor que eles tinham, e o próprio estado que essa pessoa nasceu e foi governador não o elegeu. Então a mensagem foi definitiva, acho, meu ponto. Mas é coisas que a gente precisa refletir. O Brasil agora precisa se unir, continuar cobrando da maneira como cobrou durante e antes da Copa do Mundo, por exemplo, né? E torcer para que as coisas tomem um rumo melhor do que estão, e que os outros problemas sociais do Brasil sigam o caminho de uma reforma e que as coisas melhorem, fiquem melhor no futuro. Mas nada disso justifica o que foi dito na internet. Espero que as pessoas hoje acordem com um pouquinho mais de bom senso, reflitam sobre o que falaram ontem durante o momento nervoso, apesar de que nada disso justifica, mas enfim. Eu espero que as pessoas saibam reconhecer um sistema democrático. Não dá para dizer que você é a favor da democracia desde que o seu candidato seja eleito, né? É muito fácil ser democracia dessa forma. Se meu candidato for eleito, tudo bem. Se ele não for, que se arrombe a democracia. Não pode ser assim. Democracia é o poder emanando do povo, da maioria do povo, e não dos mais inteligentes, ou só dos mais ricos, ou dos que se acham mais corretos e certos, direitos, etc. Entendam a questão da democracia e aprendam a refletir sobre isso. Eu espero que o dia nas redes sociais hoje seja diferente do dia que foi ontem. Não coloco muita fé nisso, mas fica aqui o meu recado. Um abraço para vocês, até a próxima.